o sino das notificações. Ateu tentou, mas até a história admite a ressurreição de Cristo. Exatamente isso que você ouviu. Este é o título do corte que está no canal Bleia Cortes. O link desse corte do canal estará na descrição deste vídeo. Vamos a mais um episódio do professor Daniel Gontijo debatendo com cristãos, né? Um ateu contra 30 cristãos. E aí, rapaz, o título do corte já me deixou um pouco preocupado, porque se a história admite a ressurreição, isso é algo científico. A ressurreição de Cristo, logo, passa a ser algo medível, quantificável, analisável, tangível do ponto de vista científico. Nós, então, temos um vasto arcabouço literário, arqueológico, histórico. Nós temos como verificar isso de maneira científica, porque a história é uma ciência. E se até a história já admite, prova que Jesus ressuscitou, o que está acontecendo? Por que nós não estamos dando palestras sobre isso nas universidades? Por que nós não temos artigos científicos publicados e revisados por pares acerca da ressurreição de Cristo? E olha, pelos comentários aqui, o cristão, se eu não me engano é o Thales, né? Ele foi bem, hein? O Thales foi bem. E o professor Gontijo, ó, como eu li no comentário ontem, né? Esse ateu do PSOL, chamaram o Daniel Gontijo de ateu do PSOL, ó. Bom, eu sou a parte imparcial nessa questão aí desse debate, tá? Eu não tô pendendo nem para um lado nem para o outro. Vamos analisar as informações, os argumentos que serão colocados e nós vamos puxar para a esfera mais técnica, né? Documental, arqueológica, exegética, hermenêutica. Vamos fazer esta investigação e ver se de fato a história admite a ressurreição de Jesus. Então, vamos embora. Vocês já me conhecem, não preciso ficar me apresentando aqui. Vamos dar o play aqui. Você sabe como funciona. Eu vou comentando daqui, você vai comentando aí, hein? Então, vambora, play! O senhor é um psicólogo, a qual eu respeito muito, de alta envergadura, e o senhor sabe que psicologicamente a reação que os discípulos de Jesus tiveram depois da ressurreição foi diferente. Ninguém daria vida por uma mentira, por exemplo, como Harry Potter ou Star Wars. Prazer, como é que você chama? Professor Thales Jr. Thales Jr. Prazer. Já lhe acompanhava. Que legal. No YouTube mesmo? Já acompanhava no YouTube. Também acompanhei um pouco do debate com o chileno. Se o chileno estiver vendo, queria também ter um dia a oportunidade de conhecê-lo. Mas vamos lá. Professor, a ressurreição de Cristo, para mim, ela é um fato, até porque a probabilidade matemática disso ser real é muito grande. Vamos lá, acerca do Cristo, o Antigo Testamento apresenta... Não. Olha só. Cara, não dá. Crente não dá. A probabilidade matemática disto ter acontecido não é grande. Do ponto de vista da materialidade do corpo humano, as pessoas morrem do corpo humano. Então, matemática é uma ciência exata. Então, nós estamos aqui ainda na esfera da linguagem, aqui, ó, material. Beleza? Você entendeu isso? Então, do ponto de vista matemático, realidade, da condição do corpo humano, após a morte, você conhece alguém que ressuscitou após a morte? Não estou falando das pessoas que foram ressuscitadas por técnicas, né? Ali, ó, de massagem cardíaca, por pessoas que foram ressuscitadas ali porque receberam atendimento médico. Estou falando em condições como as de Jesus ou condições naturais em que não há esse tipo de socorro imediato. Beleza? Então, matematicamente falando, você já viu alguém ressuscitar? Você conhece na história da humanidade alguém que ressuscitou?
Não. Logo, a probabilidade disso acontecer é ínfima, é minúscula, para não dizer inexistente. Então, matemática, ciência exata da realidade. A chance é quase nada. Agora, por uma questão de fé, aí, meu amigo, fé, você pode acreditar que Jesus ressuscitou e ponto, não tem nenhum problema. Que é uma questão de fé, daquele conjunto religioso que produziu aquela literatura, daquelas pessoas, dessa tradição. Beleza, aí eu não tenho nada contra. Você pode acreditar 100% que Jesus ressuscitou, essa é a sua fé, essa é a sua crença, e dentro dessa perspectiva, se ele era um ser divino, ok, não é? Não é isso? Mas se não, do ponto de vista matemático, da realidade, como um homem comum, não. A chance é quase nula. Beleza? Então vamos embora. Apresentam 300 profecias para o Messias. O Novo Testamento apresenta que Jesus cumpriu entre 100 a 200 delas. Calma aí. Como é que é? Não. Volta aí, como é que é? Vamos lá. Acerca do Cristo, o Antigo Testamento apresenta 300 profecias para o Messias. Para o Messias, não. Para os Messias. E essas profecias são interpretações alegóricas da tradição. Exatamente. Messias, de maneira literal, você tem o rei, que era ungido, era o Messias, Arão, você tem Ciro. Agora, tudo que a tradição produziu como profecia messiânica são midrashes, interpretações, percepções e interpretações alegóricas do Antigo Testamento. De maneira literal, não existem 300 profecias messiânicas. De maneira literal. Não, são interpretações. E aí você vê isso, por exemplo, os essênios fizeram isso com diversos textos. Nós encontramos nos manuscritos do Mar Morto textos dos essênios que eles estão lendo lá, um negócio que não tem nada a ver, eles falam, isso aqui é do Messias. Só que se você ler literalmente, não, isso aqui não é, porque é um midrash. É uma hermenêutica dos essênios. É uma lente dos essênios. Assim como o Novo Testamento. Tá lá, Jesus vai, volta do Egito. Do Egito chamei meu filho, para que se cumprisse a profecia. Do Egito chamei meu filho. Aí você olha o texto, de fato, que fala sobre isso. Não está falando não é um texto messiânico. É um texto que está falando literalmente do povo de Israel, que é retirado da terra do Egito, de acordo com a narrativa bíblica, por Javé. E não um texto que literalmente fala que o Messias seria chamado do Egito. Ou seja, o que o escritor do Novo Testamento está fazendo? Um midrash, uma leitura hermenêutica, com a sua lente própria, tirando símbolos, alegorias do texto. Esse filho, alegoricamente é o Messias, não é Israel. Isso é uma alegoria, midrash, é uma lente hermenêutica sobre o texto. Então já começa por aí. Mas isso que eu estou falando para você, que tem uma ampla e vasta literatura especializada nesse tema, infelizmente você não vai aprender na igreja, na escolinha dominical, não. Ali você vai ser macetado, você nem questiona. Você vê o Novo Testamento falando isso, você vai no livro lá do profeta, não lembro agora se é Oséias, não lembro agora de cabeça, você vai lá no livro do profeta, você lê que não é falando de um Messias, mas você, por seguir, por não criticar, por não ter pensamento crítico, pensamento lógico, você só aceita. E aí você para refletir quantas coisas na sua vida você está aceitando dessa forma. Então, não é bem assim, não. O Novo Testamento apresenta que Jesus cumpriu entre 100 a 200 delas. Também tudo no ponto de vista alegórico. E outra coisa importante, tem o meu e-book, adquira, não é? Tá fazendo merchan, não, para você ter conhecimento, o meu e-book, Os Muitos Messias em Jesus. Adquira esse e-book, porque
a tradição, os textos do Talmud, os textos dos manuscritos do Mar Morto, os textos apócrifos, ou seja, a tradição judaica do período ali do Segundo Templo, fala de Messias, no plural, literalmente. Então era o Messias ben Davi, falei ontem no vídeo, estou falando hoje de novo. Messias ben Davi era um Messias. O Messias ben Yosef era outro Messias, o sofredor. Esse aí precederia até o Messias ben Davi. Tem texto falando isso. Então você tem Messias de Arão, o Messias sacerdotal, o Messias sacerdote, que é outro Messias. Eu mostro os textos no meu e-book. É outro Messias diferente. Aí você tinha o profeta, que veio daquela tradição mosaica, olha, vai vir um profeta que é maior do que eu, que é outro Messias. Os judeus, a tradição judaica interpreta isso como figuras messiânicas diferentes. É o Messias celeste, o Messias que vem do alto, o Filho do Homem, o Messias que herdará o reino, o Messias celeste, que está no livro do profeta Daniel, que vem dos apócrifos, que é outra figura messiânica diferente. Os judeus tratavam isso como figuras messiânicas diferentes. Fariseus, essênios, saduceus, tudo não era uma coisa só. Aí o Novo Testamento, a nova religião, a nova seita, a seita dos cristãos, a nova seita. Aí a nova seita vem, pega todas essas figuras messiânicas e depositam sobre o personagem de Jesus no Novo Testamento. Ou seja, no Novo Testamento, Jesus, ele é o Messias sofredor, que daria a sua vida pelo povo. Então ele é o Messias sofredor. Jesus é filho de Davi. Tem texto lá, genealogia de Jesus aqui. Esse e-book aqui, ó. Você tem que adquirir esse e-book aqui. Eu explico tudo mostrando os textos, tá bom? Aí você tem lá o Messias, filho de Davi. Você tem Jesus como o Messias sacerdotal, tá em Hebreus. Hebreus fala que ele é o Messias sacerdotal. É ele, esse Cristo. Então já tem 3 figuras nele. Aí você tem também que o Jesus, ele é o profeta. O Novo Testamento deixa claro que ele é o profeta que estava o povo aguardando. É ele, o profeta. Você tem no Evangelho de João, você tem vários outros textos. É ele que aguardávamos, ele é o profeta. Tá aí ele, maior que Moisés. Beleza? E ele é o Messias celeste, ele é o Messias que vai vir do alto, que vai vir cavalgando entre as nuvens, com os seus anjos, que vai instaurar o reino vindouro. Entendeu? Ele vai vir com poder e glória, como está nos textos dos apócrifos. O Novo Testamento só está ressignificando essas tradições. Beleza? Então vamos lá. Ó, meus e-books estão passando aqui, ó, todos eles, mais o meu livro publicado, O Inferno Não Existe, e tá vindo mais um livro meu aí, muito em breve, eu já tô finalizando aqui, ó, vai vir no canal Verdades do Cruzabi, mais uma obra bombástica que eu vou lançar aqui para vocês, tá bom? Então, vamos embora, vamos continuar aqui. Só por um cálculo, pelo matemático Stoner, não vou me recordar agora, Peter Stoner. Para ele cumprir 8 profecias, seria de 1 em 10 elevado a 17. 1 em 10 elevado a 17 é 100 quatrilhões de vezes impossível. E isso estamos falando de 8 profecias. Para que Cristo cumprisse 48 profecias, seria necessário, na matemática, que é 1 em 10 elevado a 152. Para se ter uma ideia, isto já é maior que o número de átomos no universo inteiro. Estamos falando de 48. Cristo cumpriu mais de 100. Parabéns, Thales. Você é um malabarista profissional, grande aluno de malabarista profissional. Porque, meu amigo, se o judaísmo, que é a religião que precede o cristianismo, que tinha mestres, rabinos, que tem especialistas na própria língua hebraica até hoje, que tem a sua parte mística, que é os estudos da Kabbalah,
ou da própria mística judaica do próprio Talmud. Não viram isso? Só quem vê isso é cristão, é crente. E olha, não estou dizendo que está errado, não. É a sua fé, é a sua crença, mas isso é uma invenção. Eu posso acreditar que em Jesus se cumpriram diversas profecias, mas eu tenho que admitir que é uma visão alegórica desse cumprimento. É alegoria. Porque as próprias profecias dentro do contexto judaico são inventadas. Desculpe ser sincero. Me perdoe. Quando os rabinos vêm, não, porque isso aqui está falando do Messias. Mas, rabino, isso aqui está dentro de um contexto histórico assim, 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 assim. Não é para o futuro, não é para um futuro rei messiânico. Já na linha de largada do judaísmo, já sai como alegoria. Já sai dessa forma. Você acha que vai chegar como no cristianismo? Isso não invalida que eu possa acreditar, mas eu tenho que ser honesto e dizer assim, ó, professor Gontijo, esta é a minha crença, não é a realidade. Qual a sua opinião sobre isso? Ou seja, a probabilidade matemática disso ser um fato é muito grande. Nós vemos através da Escritura, quando Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo de número 15, verso de número 14, onde Paulo ele coloca algo investigável acerca de um ato público que aconteceu. Onde Paulo diz, se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa pregação, vã é a nossa fé. O Senhor é um psicólogo, a qual eu respeito muito, de alta envergadura, e o Senhor sabe que psicologicamente a reação que os discípulos de Jesus tiveram depois da ressurreição foi diferente. Por exemplo, nós temos Pedro, que até então teve Tudo isso baseado no texto dos evangelhos. Você não tem nenhum referencial extrabíblico da ressurreição de Jesus de Nazaré, do homem Jesus de Nazaré. O Iago Martins, que é um mentiroso quanto mais, fez um vídeo ridículo dizendo do eclipse lá. Eu vou guardar aqui a minha opinião sobre esse vídeo do Iago. Que faz um vídeo, professor. Eu falei, não aguento. Tem coisas que extrapola a opinião, já é caráter. E aí, quando mexe com caráter, eu tenho problemas, eu não consigo. Isso tudo é dentro do conjunto da literatura bíblica. Não tem nada fora da Bíblia. E legal, você pode acreditar no Novo Testamento, beleza. Mas você tem que fazer essa admissão. Que todas essas narrativas estão apenas dentro do conjunto do texto bíblico. E também o mesmo Paulo, que coloca essa questão, que se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. E sim, se você é cristão, tem que acreditar na ressurreição do Cristo, isso não tem como. Mas é o mesmo Paulo que fala que Cristo é a primícia da ressurreição. E aí cria-se um problema dentro da própria doutrina cristã. Então você cria um problema. Problema número 1, dentro da própria doutrina. Eu não vou nem falar de onde veio a ressurreição, a doutrina da ressurreição. Não precisa eu entrar nisso aqui de novo. Masdaísmo, zoroastrismo e tudo mais. Eu trato disso no meu livro, O Inferno Não Existe, parte disso. Entenda o seguinte. Você tem relatos no Antigo Testamento, de pessoas que ressuscitaram. Então você tem o filho da viúva de Serepta, ressuscitou. Você tem Eliseu também, que ressuscita o filho da mulher de Sunem, a sunamita. Então, nós temos o soldado que cai na cova de Eliseu e ressuscita. Então, já estou te citando 3 casos no Antigo Testamento. Jesus ressuscita o filho da viúva da cidade de Naim. Jesus ressuscita Lázaro. Então Jesus ressuscita a filha de Jairo. Então logo, Jesus não é a primícia dos que dormem. Aí o que vai acontecer? Você vai ver diversos escritores cristãos que vão trazer que... Não, aqui Paulo não está falando literal, ele não está dizendo literalmente. Mas... Porque Paulo não cita outros relatos de ressurreição, estranhamente.
Para Paulo, sim, Cristo é o primeiro a ressuscitar, é ele. Mas só que a própria literatura diz que não, que outros ressuscitaram antes. Complicado. Mas vamos lá. Um certo medo e uma certa insegurança acerca de quando Cristo morre pelo Império Romano. Pedro então se esconde. Quando Pedro vê Cristo ressurreto, a reação de Pedro é tamanha diferencial que na tradição Pedro morre crucificado. Ou seja, ninguém daria vida por uma mentira, por exemplo, como Harry Potter ou Star Wars. Então, é complicado dizer que... Mas as pessoas deram a vida pelo ensinamento do Buda. As pessoas deram a vida pelos ensinamentos de Zoroastro. As pessoas estão dando a vida hoje pelos ensinamentos de Maomé, de Mohammed. As pessoas se explodem por Alá. Dão a vida. Fazem guerra santa. Então, assim, esse não é o argumento. Tá vendo? Se você pegar alguém que entende a história... Não, assim, é complicado. Eu sou bacharel, mas pós-graduei em História e Teologia das Religiões. Então, para mim, fica fácil entender essa lógica e desmontar essa lógica. E veja, eu não sou ateu. Eu não sou ateu. Só estou dizendo que os argumentos que os apologetas usam para defender o cristianismo nesse momento da sociedade, que só ressoa dentro da bolha deles. Você vê, se você pegar os comentários, dentro dos cristãos, da bolha cristã, foi um sucesso. Só que quando você pega o conjunto do todo das pessoas que têm mais pensamento crítico, que fazem análise estruturada, lógica, com fundamento, igual eu estou dando aqui, histórico e conjuntural, ressoa mal. Então, a baixa intelectualidade e os argumentos circulares e pobres vai ser o fim do cristianismo, muito provavelmente. E o que futuramente também, apesar de hoje ser uma religião muito fundamentalista, vai ser o fim do Islã também. O conhecimento vai superar estas religiões, porque essa é a história das religiões. Sempre o conhecimento as supera. Isso é inevitável. E Cristo não ressuscitou a partir destas evidências. Interessante seus argumentos, e eu não discordo de você que muitos daqueles cristãos primitivos tinham muita fé em Jesus e na ressurreição dele. Eu não vou partir de um pressuposto diferente, tá, Thales? Agora, sobre profecias... Isso demonstra, em parte, o desconhecimento do professor Daniel Gontijo sobre o tema. Porque você tinha cristianismos. Hoje, nós vivemos a vertente do cristianismo que prevaleceu. O cristianismo dos pais ortodoxos. Foi o deles que prevaleceu. Mas dentro dos cristianismos, você tinha grupos que tinham interpretações diferentes acerca da ressurreição, inclusive do próprio Cristo. Então, apesar de você ter um Paulo, que se ele já está falando sobre isso para os coríntios, é porque na época em que o escritor, se dizendo Paulo ou sendo o próprio Paulo, está fazendo aquela afirmação, é porque existiam aqueles que não acreditavam nisso. Inclusive, existiam aqueles que acreditavam até que Cristo não tinha vindo ao mundo de maneira literal. Senão, a epístola joanina não teria falado sobre isso. Que todos aqueles que creem no Cristo têm que confessar que Cristo veio em carne. Senão você não teria os textos gnósticos que reinterpretassem a ressurreição. Ou que tivessem versões diferentes da ressurreição. De que o Cristo estava sobre o Jesus. E que não que Jesus era o Cristo. Mas que o Logos estava sobre o homem. Mas é compreensível, a área do professor Daniel Gontijo é a psicologia.
ele é um grande entrevistador, ele produz, né? Tem ali sua produção científica e tudo mais. Mas, por exemplo, se isso aí é com a professora Juliana Cavalcante, que é a cadeira dela, né? História do cristianismo, já ia ser uma destruição total. Essa pergunta desse menino Tales aí seria destruído. A professora Juliana ia engolir. Detonar. Porque é a área de especialidade dela. Ou o professor Alberto Brum, né, que é especialista no cristianismo gnóstico, ele ia citar um caminhão de textos que falam dessa ressurreição sobre uma outra perspectiva. Então, são cristianismos do qual um prevaleceu. E esse que prevalece, que tem a literatura paulina, o corpus literário que foi canonizado, fala de uma ressurreição literal. Mas você tem pais da igreja, como eu sempre cito esse exemplo, que é o mais evidente, Epifânio de Salamina, Panarion, livro 3, que ele entende, que ele diz e ele cita divindades ou seres que são semelhantes à história do Cristo. Como Aeon, nascido da Virgem Coré, e do Shara, nascido de Caaba. Aeon e Coré, Alexandria, do Shara e Caaba, Petra. Então ele cita, ele fala desse logos solar. Ele entende a diferença entre o homem e o mistério. Epifânio de Salamina. Pai da igreja. Outro também é Orígenes, que entende a diferença entre o homem e o mistério. Clemente de Alexandria. Eu estou falando só de gente que está dentro da ortodoxia. Que você vê que tem uma questão do homem e do mistério. Então, assim, claro, o professor Daniel Gontijo, como eu falei, não é a área dele, não é a especialidade dele. Mas vamos continuar ouvindo aqui. Vamos embora. Embora eu não conheça estudiosos que tenham discutido quantas foram cumpridas ou não, interessante, eu vou dar uma olhadinha nisso depois, mas, por exemplo, uma das mais importantes que são citadas, que está lá em Isaías 53, talvez, os estudiosos, historiadores, interpretam que, na verdade, quem estava sendo mencionado ali era o povo de Israel, e não o Messias, não aquele que viria para poder salvar a todos. Então, às vezes, as profecias que vocês estão encontrando ali, que estão sendo cumpridas e tudo, estão sendo mal interpretadas de acordo com esses estudiosos. Então, assim, só para trazer um probleminha sobre isso, mas eu confesso que eu nunca entrei em contato com quantas foram ou não foram. Mas legal. Agora, sobre esse outro ponto que você fala, Muito bom esse ponto. E detalhe, os cristãos herdam que Isaías 53 é um midrash messiânico dos essênios. Os cristãos estão reproduzindo os essênios sem saber, a maioria. O Messias sofredor, o Messias Ben Yosef. O Messias filho de José. Que até essa figura messiânica é uma figura messiânica já envolta, né, desde a sua Gênesis, em uma questão alegórica, porque José sofreu, né, seus irmãos e aquela história toda, vendido, Potifar, cárcere e tudo mais. Você tem no conjunto literário do Testamento dos 12 patriarcas, você tem o Testamento de José, que tem paralelo no Novo Testamento, tem paralelo no livro de Enoque e outras tradições, o trechinho. Então você tem ali o ensinamento de Mateus capítulo 25, a partir do versículo 31, que vai falar acerca, tive fome, testamento de José. E de acordo com Florentino Garcia Martínez, fragmentos dele foram encontrados entre os manuscritos do Mar Morto. Não somente desse, mas de outros testamentos dos patriarcas também. Você entendeu? Quando você... porque é minha área, né? Eu gosto disso. História das religiões, ciência das religiões. Inclusive, vou começar a pós-graduação essa semana ainda em ciência da religião. Já me matriculei, vou iniciar. Quando você começa a se especializar nesses assuntos, nesses
temas. Inclusive, eu quero fazer uma também em manuscritos do Mar Morto. Se alguém souber onde tem pós-graduação ou especialização em manuscritos do Mar Morto, algum curso, manda para mim, manda para o meu e-mail que eu estou interessado também em fazer. Então, quando você conhece minimamente essas questões, você para raciocinar e fala, caramba, aquilo que eu falei lá atrás, cara, eu sou um repetidor de coisas, eu tô repetindo o que me ensinaram sem questionar, sem criticar, e olha, tá tudo bem, a maioria de nós somos assim. Mas a partir do momento que você tem contato com a informação e você quer reverberar o mesmo padrão comportamental, mantendo-se fechado ao conhecimento, aí já é uma questão de ignorância. Então o exemplo que o Gontijo deu, apesar dele não se aprofundar nisso, é perfeito. Isaías 53 não fala de um Messias, é óbvio, está no contexto, até do capítulo anterior. Mas você tem midrashes sectários que falam que ali é uma figura messiânica e a tradição cristã herda isso. Bacana, não? Vambora. Tá gostando do vídeo? Não esquece de dar o seu like, por favor. E me ajuda aí também, se você quiser dar um valeu demais aí, R$2, R$5, me ajuda, me dá essa força aí. Tem o QR Code também que aparece aqui embaixo, aqui, ó. Se você quiser fazer uma doação para o canal Verdades Ocultas da Bíblia, também vai me ajudar muito. QR Codezinho que aparece aqui, ó, volta e meia. Você pode apontar a câmera do seu celular e fazer uma doação, me ajudar aí com o projeto Verdades Ocultas da Bíblia, beleza? Tem também o canal O Zoroastro, que eu vou retomar a produção de conteúdo. Casa dos Essênios também. Professor Carlos Alexandre Costa. E eu tô preparando um projeto também para 2026 aí, pra gente começar a produzir coisas novas também em outro canal, beleza? Então, me ajuda aí, me dá uma força. Vambora, vamos continuar aqui. Parto do pressuposto de que Jesus existiu enquanto um profeta apocalipsista, ou seja, um profeta que falava sobre o fim dos tempos iminente. Isso é o que os historiadores em geral afirmam sobre ele. E quando eu digo que ele era um profeta apocalipsista, conforme, por exemplo, Bart Ehrman, ele acreditava que o fim dos tempos estava prestes a acontecer. E é um exemplo de profecia dele que não se cumpriu. Então, e é uma das profecias mais importantes, talvez, de Jesus, porque muitos de vocês desta geração testemunharão tudo isto que estou dizendo aqui, e não aconteceu. E a gente está há mais de 2000 anos esperando essa profecia. Então, só para problematizar mais um pouquinho. Mas agora eu quero entrar rapidamente, né, que é um segundo ponto que você trouxe para a nossa conversa, que é sobre a fé daqueles discípulos, daqueles cristãos primitivos. Daniel, se ele não ressuscitou, como explicar pessoas morrendo pelo cristianismo? Eu acho que é um ponto muito bom. E é por isso que o James Fodor é um acadêmico que elaborou um modelo alternativo para a gente entender o que pode ter acontecido à luz de uma perspectiva naturalista, ou seja, que não lança mão de ideias sobrenaturais e tal. Será que tem uma explicação mais simples? Ó, eu conheço essa explicação, discordo totalmente dessa explicação. Eu acredito que a questão mais histórica, quando você olha os movimentos das outras religiões, que em parte passaram por fenomenologias semelhantes, você entende claramente o que aconteceu, e eu vou comentar sobre isso também, mas vamos deixar aqui o Contis continuar. Naturalista para aquilo que aconteceu, que não a ressurreição de Jesus, e aí ele começa com um túmulo vazio. É historicamente controversa a ideia de que houve um túmulo vazio, mas eu não vou entrar nesse ponto, eu vou como Fodor, que admitiu que isso pode ter acontecido mesmo, tá? Por exemplo, o André Chevitarese é um historiador que já colocou outras possibilidades que não Jesus ter sido sepultado ali no túmulo de José de Arimateia. Pode ter havido até mesmo um enterro num ponto diferente, os discípulos se enganaram e encontraram um túmulo vazio, por exemplo. Na questão arqueológica, fica complicado ser uma mentira, até porque mesmo o livro narrado por Lucas, que é Atos dos Apóstolos, apresenta 84 artefatos comprovados na arqueologia. Eu não estou dizendo que não pode... Pô, mas que merda, hein? Desculpa falar assim. Desculpa, perdão, porque que merda, hein? Que 84 artefatos comprovados pela arqueologia? Por que 84 artefatos de quê? Ô, cacete, que 84 artefatos? Que artefato de quê? Que maluquice.
Os evangelhos estão alocados dentro de um contexto geográfico temporal. É óbvio que dentro da descrição de cenário, dentro da descrição geográfica, você vai conseguir reestruturar diversas questões. Porque está dentro de uma geografia, está dentro de um cenário. Fala do templo de Jerusalém. O templo existiu. Fala do personagem fulano. Ok. Eu estou construindo uma história dentro de um cenário. Não significa, em um primeiro momento, que a história é real. Não significa que os personagens existem. Senão a Ilíada de Homero é tudo verdade. Está dentro de um contexto geográfico. Caramba! Está dentro de um contexto... não é, o caminho não é esse. Jesus, de acordo com a narrativa dos evangelhos, e olha que eu não sou ateu. Eu só não sou burro, pô. Não sou ignorante, não sou otário, idiota. De ficar, eu tenho QI, eu tenho neurônio. Pô. Eu quero crer, mas também igual idiota não dá. Fica difícil, tô dando esporro mesmo. Pô. Quer crer, quer acreditar? Beleza, como é? Não igual um imbecil, buscando coisas que são irreais. O Cristo dos evangelhos era um cara famoso. Gregos vieram atrás dele. Está no evangelho. Ele dialogava com latinos, romanos, centuriões, Pilatos. Tudo está nos evangelhos. Tudo nos evangelhos. Ele dialogava com outros rabinos. Esse cara foi famoso. Ele teve que ter sido famoso. Só que essa fama nós não encontramos. Fora da Bíblia, essa fama não vai. Todos os relatos e menções acerca do Jesus dos evangelhos são relatos décadas depois, posteriores, e que não falam da sua fama, não falam dos seus grandes feitos. E isso deveria ter acontecido. Ele multiplica pães e peixes diante de uma multidão de 5.000 homens. 5.000 homens. Na sua ressurreição, outros mortos ressuscitaram e retornaram aos seus. Ele atende uma mulher estrangeira. Ele dialoga com principais de sinagoga, como Jairo. Entendeu? Nicodemos. Então, assim, é uma fama sem precedentes para aquele mundo antigo. É uma grande fama. Só que esta grande fama, do ponto de vista histórico e arqueológico, não estou falando do ponto de vista de fé, estou falando de história e arqueologia, ela não se verifica e ela deveria se verificar. Deveria ser fácil entender isso, mas não é. A gente entende o movimento. O movimento cresce, se desenvolve e os escritores deixam claro que tudo começa ali, na Judéia. Está ali. Todos os escritores deixam isso claro. Os escritores que eu falo, que vêm depois, até os pais da igreja. Haviam vários grupos, pega as obras de Orígenes, tinham vários grupos diferentes, que eles chamaram de hereges. Mas esses hereges, todos acreditavam no Cristo. Vários grupos, pega a obra de Orígenes. Setianos, valentinianos, e um monte de gente. Era grupo marcionita, grupo para tudo quanto é lado. Vários e vários grupos. Pega a obra de Orígenes falando sobre isso. Ou seja, esse mestre, ele existiu. Isso é inegável. E ele existiu no modelo de um culto de mistério, no modelo do que você chamaria hoje de uma ordem esotérica. No mesmo modelo do mestre da justiça dos essênios. Uma figura oculta dele, poucos conseguem falar com ele, poucos têm acesso a ele,
O mistério, palavras da professora Juliana Cavalcante, do último podcast que ela participou no Cauê Santos, está ali no Novo Testamento, o tempo todo, esses elementos estão ali. Coisas que eu já falo aqui no VOB, há muito tempo. E tem um monte de gente que só me deu razão porque viu a historiadora, a doutora falando. Vocês também são fogo, hein? Já mostrei aqui, já li essas obras aqui. Eu entendo, eu faço vídeo todo dia, são mais de 1.700 vídeos nesses anos, então às vezes fica difícil até garimpar aqui o canal. Mas a recomendação que eu dou, maratone os vídeos do canal. Maratone os vídeos do canal, porque tudo que você possa imaginar, eu já falei. Não falei sobre tudo. Aliás, não existe alguém que fale sobre tudo. Mas, meu amigo, é só você botar verdades ocultas da Bíblia, cristianismo, verdades ocultas da Bíblia, bota o nome depois, que o vídeo vai aparecer para você no YouTube. Então, isso aí, meu amigo, são coisas que o Pai já falou aqui para vocês. Eu já disse, eu já descasquei esse pepino. Falei, o pepino é esse. Esse abacaxi, já descasquei o abacaxi, Toma, o abacaxi é esse. O modelo. O pai já leu esses textos, o pai conhece, o pai já deu a planta. Já dei a planta para vocês. Essa característica de surgirem vários grupos, várias interpretações diferentes, é porque era um círculo menor, fechado, e aí esses discípulos vão fundando outros círculos, porque vão surgir variações dos ensinamentos, das interpretações, mas tudo remonta a uma pessoa só. Beleza? Torne-se um grão-mestre da ordem, que você vai estudar a fundo essas coisas conosco aí também. Então vambora, vamos pra cima, vambora! Pode haver erros, mas dizer que o lugar a qual estava o túmulo, que não houve uma escolta romana, seria um erro, até porque nós temos 84 artefatos comprovados na arqueologia. Matematicamente, ele não citou nenhum. Se torna uma possibilidade impossível de não ser real o acontecimento no quesito de escolta romana. O que seria essa escolta romana? Eu não entendi. A escolta romana, quando Cristo morre, até mesmo foi algo predito pelos judeus, e de que houvesse uma escolta romana para que os seus discípulos não roubassem o corpo de Cristo. Você encontra isso só em Mateus, que tem um guarda vigiando. Sim, não sim. tem nos outros evangelhos. Na história, existe um critério que é a atestação múltipla. Se você encontra uma história... Inclusive, Mateus escreveu... Desculpa, professor. Mas, inclusive, Mateus escreveu para os romanos. Eu acho que se houvesse, de fato, um erro, os próprios romanos iriam... Falha de teologia. Mateus não escreveu... Olha só, o que você aprende no seminário da igreja? Tá bom? Marcos escreveu para os romanos. Marcos escreveu para os romanos. Lucas escreveu para os gregos. Você aprende no seminário de igreja. De igreja. Mateus escreve para os judeus. E João escreve para a igreja, universalmente falando. E tem uma lógica teológica e uma lógica histórica nesse conto teológico, né, de que cada um escreveu assim. Faz sentido por causa do estilo literário, e a mensagem que consta ali, beleza? Então, porque são tipos de Cristos apresentados. Porque, por exemplo, em Marcos você encontra muitos paralelos com a literatura romana. Em Marcos você encontra muitos paralelos com a literatura romana. Cristo em Marcos é o imperador. Ele é o imperador. Cristo em Marcos é um imperador. Ele faz coisas, ele diz coisas que são pertinentes ao imperador romano. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Era dito para os imperadores romanos. Eles que faziam o vento e o mar obedecer. Então você tem relatos que se enquadram claramente dentro de questões romanas. Beleza? Lucas, ele escreve, de fato, para um público helenizado, grego.
Então é um estilo literário culto, a linguagem é elevada, o estilo de escrita é fantástico. E ele traz um Jesus que está dialogando em alguns momentos com crenças, percepções daquele mundo helênico. Questões gregas. Caramba, cara. Eu não sei o que está acontecendo com esse pessoal, cara. Eu não sei. Mateus apresenta um Jesus que tem autoridade. Um Jesus monarca, filho de Davi, que aponta o caminho e a direção para Israel o tempo todo. O Messias é bem Davi, que vai vir, você vai ver, você, sumo sacerdote, vai ver o Filho do Homem vindo. Você vai ver se cumprir a profecia de Daniel. Mateus 24, 64, não lembro agora. Mas você vai ver. Você vai ver que sou eu. Quando ressuscita, eis que todo o poder é me dado no céu e na terra. É, meu amigo. Todo o poder é me dado no céu e na terra. Entendeu? Jesus dá a ordem como um Machia bem Davi. E o Evangelho de João, que é para a igreja universal, é o evangelho da mística do cristianismo. É o evangelho espiritual, é o evangelho essênio, tem paralelos absurdos. Tem um livro de um acadêmico, o nome do livro agora, calma aí, vou dar uma edição aqui para eu falar qual é o livro para vocês. Eu não iria deixar meus filhos e amigos, filhas e amigos sem lembrar esse livro aqui, ó, John and Curran, tá bom? Esse livro aqui, ó, de James H. Shuttlesworth, deve ser esse o nome dele, beleza? Então olha só, que livro maravilhoso que você vai ver os paralelos, a influência da literatura curânica dos manuscritos do Mar Morto no Evangelho de João, beleza? Já aqui na abertura, ó, os manuscritos do Mar Morto e o Novo Testamento, tá vendo? E também tem uma tese de doutorado muito bem escrita também, aqui, né, acho que é da PUC-RJ, falando também sobre esta temática do Evangelho de João e os manuscritos do Mar Morto, especificamente sobre o tema da luz, se eu não estou enganado. Não, mas calma aí, vamos olhar aqui também, calma aí. Olha aqui, uma tese de doutorado de Sandrelli da Mata Mendonça, O Cristo Luz no Quarto Evangelho e o tema da luz em cura, perspectiva literária do Quarto Evangelho, a partir da sua relação com a regra da comunidade. Tese de doutorado, Departamento de Teologia, Programa de Pós-Graduação em Teologia, PUC-Rio, publicado aqui em março de 2009. Fantástico, isso aqui é maravilhoso. Fantástico isso aqui. Então, igualmente, meus queridos, leiam. Adquiram conhecimento. Então tá aqui, ó, tudo bonitinho, ó. Olha que bacana. Justificativo, objetivo, olha aqui que legal. Manancial de luz, a luz aqui, tudo em cura. Tá vendo? Olha que interessante. Olha que beleza. Depois aqui, ó, no Evangelho, os temas sendo tratados. Olha que beleza. Olha aí, ó. Aí traçando paralelos, ó. Que maravilha. Caminhar na luz, caminhar nas trevas. Aí os paralelos sendo traçados. Olha aqui, que interessante. Beleza? Então, assim, dentro da perspectiva acadêmica, esses temas são conhecidos e tratados. Eu não invento nada da minha cabeça. Agora, acontece. Eu já fiz muitos vídeos. Acontece. Eu já li muito, continuo lendo até hoje. Hoje estou em outros temas. Estou em outras temáticas. Hoje nós estamos aqui na fase de reacts, né, e tudo mais. Mas são coisas que são conhecidas na literatura especializada.
São questões que, cara, não adianta, você tem que buscar conhecimento. Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Iam documentar, porque eles podiam fazer isso, não houve escolta romana, então não houve controvérsia em nenhum documento de que aquilo não era real. Bom, o que eu aprendi com os colegas historiadores, não é minha área, tá? Que a gente tem que ter cuidado com relatos onde não há atestação múltipla. Então, se a gente encontra só em Mateus, a plausibilidade de aquilo ser um evento histórico já é mais baixa, de ter havido um soldado ali vigiando, por exemplo, no sábado, o túmulo de Jesus. O que o James Fodor sugere é o seguinte: então pode ter havido um roubo de corpo, pode ter havido um enterro em outro lugar, pode ter havido até mesmo uma mudança de ideia de José de Arimateia sobre ter cedido o sepulcro de sua família para Jesus. Para mim não importa o motivo aqui, tá? Eu estou assumindo então que houve um túmulo vazio. Sim. Então existem várias explicações mundanas para como isso poderia ter acontecido. Porque para mim o segundo elemento do modelo do Fodor é o mais interessante. E aí ele leva várias pesquisas da psicologia para mostrar o seguinte: alucinações de luto são muito mais comuns do que a gente imagina. Entre 40% e 80% das pessoas que perdem alguém próximo, que tem alguma relevância, tem alguma experiência alucinatória de ouvir, de ver, de sentir a presença. Mas como e assim por diante. O senhor compreende mais do assunto do que eu, mas como pode, professor, 12 pessoas, incluindo mais do que, no caso, testemunharam deste fato, como pode 12 pessoas ter alucinações tão repentinas? É muito complicado essa afirmação, psicologicamente falando. O senhor compreende mais que eu, mas 12 em um conjunto ter alucinações e ainda entregarem suas vidas, sendo que anteriormente elas estavam covardes acerca daquela situação e mudarem repentinamente, psicologicamente falando. Tudo de acordo com a narrativa textual da religião. Tudo de acordo com a narrativa textual da religião. Paulo vai dizer que Jesus foi visto por cerca ainda mais de 500 irmãos. Não é isso? De acordo com a narrativa do mundo interno da religião. É possível? É possível. Alucinações coletivas existem, documentadas pela história. Eu, particularmente, sou iniciado. Então eu tenho uma outra perspectiva sobre isso. Totalmente disruptiva com essa questão. Aliás, eu não, né? Todo iniciado que se debruçou sobre os mistérios cristãos tem uma literatura muito peculiar sobre essa questão. Agora, no quesito, tira iniciação, tira fé, tira crença, tira tudo. Tira até essas hipóteses aí, que eu não concordo com nenhuma delas aí que o Gontijo foi apresentando. Até porque os textos, os escritos, são a partir do século II. Nós não temos material do século I. Desculpe lhe dizer essa realidade. Não existe material do século I. Os evangelhos não foram compostos autógrafos. Não foram compostos autógrafos. Já começa por aí também. Não foram compostos de uma única vez. São construções literárias atestadas, que você tem textos juntos, misturados, de pergaminhos antigos sobre isso, diferenças e tudo mais. Então, atestadamente, tudo que você ouvir falar na igreja de questões é mentira. Infelizmente, isso é verdade. É mentira. Mentem na cara dura. O que você tem é a construção de literaturas próprias que advém, de acordo com a narrativa cristã, de testemunhas oculares e relatos orais. Entendeu? Não é científico nem histórico. Não é tangível, palpável. É isso. E a gente respeita isso. Dentro do que isso é. Dentro do que é, eu respeito. Não, beleza, eu entendo, compreendo, ok, concordo. Dentro dessa caixa, dessa perspectiva.
dessa caixa, dessa perspectiva. Agora, quando eu quero extrapolar para científico, comprovado, aí não dá. Aí fica complicado. Porque eu tenho cérebro. Fica difícil. Funcional. Cérebro funcional. Falando acerca do que aconteceu a ponto de serem comidos por leões, por exemplo, no caso de Pedro ser crucificado, ao qual era o que ele temia anteriormente. Outra bobagem. Todo culto não autorizado pelo Senado Romano era perseguido. E as pessoas morriam por seus cultos. Os cristãos que morreram não eram ortodoxos. Era todo tipo de cristão que morria. É engraçado, o pessoal gosta de citar a carta de Plínio a Trajano, mas não detalha o que está na carta de Plínio a Trajano. 2 mulheres escravas, que eram líderes do culto cristão, que cantavam a esse Cristo, se eu não me engano, ao nascer do sol, e banqueteavam. Meu amigo, nada mais culto de mistério do que isso. Isso é um culto de mistério, caramba. Viraste para o sol. Entoar louvores ao Cristo? O Logo solar? Tá pensando que eu sou idiota? Eu li aqui no vídeo, eu não sou idiota. Eu falei, isso aqui é um culto de mistério. O Cristo que elas estão cultuando aqui, ó. E aí, Rodrigo Silva, a carta de Plínio a Trajano. Mas se você ler a carta de Plínio a Trajano, tem o cristianismo que você pratica hoje. Torna-se complicado essa tese. Então vamos lá, eu vou trazer mais alguns elementos para o argumento para você visualizar. Um caminho que o Fodor considera mais plausível é que poucas pessoas no início tenham tido a experiência de ver Jesus depois de sua morte. Ele teria aparecido talvez para 3, 4, 5 pessoas. As pesquisas mostram que quando você está passando por um luto complicado, alguém com quem você teve um vínculo muito forte ou uma situação de negação daquilo ali, aumenta a chance de haver uma experiência alucinatória. E sabe o que é interessante também? Você contando aquela experiência para outra pessoa, ela pode acabar sendo influenciada e tendo uma experiência alucinatória também. No livro Paranormalidade, do Richard Wiseman, ele relata um experimento em que 2 pesquisadores inventaram a história de um fantasma do vigário, que seria um padre local, se não me falha a memória, no interior da Inglaterra, que não existia, foi uma história fictícia, e publicaram num jornal daquela pequena cidade. 2 anos depois eles voltaram para conversar com os moradores para saber se alguém viu aquele fantasma, e várias pessoas viram aquele fantasma. Então mesmo uma história inventada pode acabar influenciando o que a gente ouve, o que a gente vê, e até mesmo a sensação de presença daquela pessoa. Fica complicado falarmos acerca de uma multidão que teve essa alucinação, professor. Eu nessa questão, eu sou ateu para isso, para diversas pessoas terem... Não, é uma questão de que eu não sou formado em psicologia, eu não leio artigos científicos de psiquiatria, não é a minha área de conhecimento, logo, pela ignorância que eu tenho acerca do tema, eu tenho dificuldade em aceitar isso. Agora, se eu estou conversando com uma pessoa da área, que está citando livros, relatos que eu posso verificar, eu posso não acreditar naquele momento, mas calma aí, qual o nome? Tá, deixa eu pesquisar aqui. O artigo publicado, interessante. Aí, se eu estou vendo experiências, metodologia científica ou estudos de casos que foram feitos e eu estou vendo, e caramba, realmente pode acontecer, porque aconteceu. Está documentado, está quantificado, está verificado, Aí já é uma questão já de burrice, né? De fechar na própria bolha. Se fechar no próprio dogma religioso. Beleza? É assim que funciona. É igual aqui, ó. Pode ter um monte de crente agora. Não porque essas coisas que ele falou, mas porque nunca leu. Aí eu vou, mostro o livro, aí... Ai, tem um livro que fala aí, caramba, é mesmo. Tem uma tese de doutorado. Ih, eu nunca tinha ouvido falar. A ignorância em relação a algumas questões da vida está muito relacionada àquilo que você não sabe. Você nunca viu. Então, como você nunca viu, você nunca ouviu, você não sabe, você trabalha com a hipótese de que aquilo não existe. E que quando alguém te apresenta, é uma invenção. Mas aí se vê a informação evidenciando, eu estou te mostrando o livro, te mostrei a tese de doutorado. Ó, está aqui.
Você pode ler aqui, ver aqui, olha aqui o texto do manuscrito do Mar Morto e olha aqui logo após o texto do Evangelho de João. E aí você continua, aí já é uma questão de burrice. Não tem jeito. Terem tido essa alucinação. É muito, psicologicamente, é impossível uma reação tão diferente concernente ao que aconteceu anteriormente. Você é evangélico ou católico? Evangélico. Você acredita no milagre, não sei se é de Fátima, onde o sol se moveu no céu e centenas de pessoas viram? Não. Por que não? Porque não há base, principalmente de documentos, para que isso possa ter acontecido e pessoas até então, acredito que não deram. Jornais? Não teve no noticiário? Então, Olha os católicos aí. Até então dar a vida... Não, sim, mas dar a vida por isto, anteriormente sendo covarde, é algo complicado, professor, mas não cientificamente não encontro resposta para isso. Não sei se o senhor, com certeza o senhor sabe explicar melhor que eu, mas foi uma multidão, enfim, que documentou isso. Por exemplo, nós temos, lógico... Uma multidão documentou. Valeu, Thales. É nóis. Obrigado. Muito bacana o corte, gostei do corte, tô sendo sincero. Gostei do corte e, é claro, agora nós vamos ler aqui os comentários, né? Que são os comentários, alguns são maravilhosos sempre. Vamos lá. O cara consegue acreditar que mais de 500 pessoas tiveram alucinações ao mesmo tempo, mas não consegue acreditar que as 500 pessoas viram uma pessoa ressuscitada. Cômico isso. O exemplo do Gontijo no final foi maravilhoso, né? Ele acredita que 500 pessoas ou algumas pessoas viram Cristo ressuscitado, mas ele não acredita que as pessoas viram o milagre de Fátima. É crente sendo crente, rapaz. É complicado demais. Vamos lá. A maior profecia que meu amado e querido Jesus cumpriu foi em minha vida e na minha amada família. Quem conhece Jesus de verdade, amar deixará esse amor, esse verdadeiro e precioso amor até o último fôlego. Irei amar meu Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Continua assim, vai em frente. Vambora. Particularmente esse debate completo, gostei. Diferente de outros, todos estavam preparados para fazer malabarismo, né? Esse comentário aqui é gigantesco. Eita, vamos pegar um comentário menor aqui, né? Rapaz, não, vamos ler aqui, tá na ordem aqui, vamos lá. Um dos pontos mais importantes dentro da argumentação do rapaz é o fato de que houve uma mudança muito poderosa no caráter e na mentalidade daqueles que conheceram Jesus e depois experimentaram contato com ele após sua ressurreição. Nenhuma teoria psicológica poderia explicar essa mudança com eficiência, a ponto de justificar de forma coerente e satisfatória, negando que houve uma grande possibilidade sobrenatural. Como fundo desse cenário de hipótese. É engraçado, cristão é triste, né, mano? Foi tão importante que já nasce dividido. Menos de um século depois, várias seitas diferentes, um grupo perseguindo o outro, uns chamando os outros de hereges. Você vê, né? Foi tão perfeito, tão satisfatório, tão maravilhoso, tão impressionante, que menos de um século depois, o pau já estava quebrando. Mesmo aos mais naturalistas apresentando opções para explicar a narrativa bíblica, nenhuma consegue ser explicação natural sem forçar. Caraca, esse aqui é crente pra caramba. A verdade é que o centro do cristianismo não está na cruz. Ih, cara. Largou uma heresia cristã aqui, ó, do nada. A verdade é que o centro do cristianismo não está na cruz. Ô Paulo, você escreveu errado, mano. Você tem que mudar isso aí, entendeu? Tá tudo errado. Tudo que você ensinou está errado. Porque a mensagem da cruz, ó, 1 Coríntios 1,18, é loucura para aqueles que perecem, mas para nós é o poder de Deus, ó. Se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé, mas não ressuscitou da onde?
após a crucificação. Pelo quê? Pelos pecados. De acordo com quem? Com Paulo. Para quê? Remissão dos pecados. Então, é cada maluco. Mas na ressurreição que aponta para a glória de Deus. Cristo está vivo após passar pelo maior ato de penitência em nosso lugar. Demonstra que é apenas algo poderoso a esse ponto. Caraca, mano. Meu Deus do céu, cada crente maluco, mano. Existem pessoas que deixaram suas práticas nocivas. Isso também tem no budismo. Não adianta. O cristianismo veio para sobrepor ao judaísmo, bem como unificar a crença. Que loucura. Não existe certo ou errado, e muito menos verdade. Um bom caminho a entender é tradição e modo de vida dentro da crença. De resto, o passado não importa. Apenas que estamos aqui e agora vivos. Nossa, o que foi isso aqui, gente? Quem realmente assistiu o debate por completo sabe que o ateu foi mais cristão do que os que se disseram. Caraca. Mas e Paulo? O que leva Paulo a morrer por Jesus? Não como um duelo, mas uma pessoa que poderia ter um bom debate com o doutor Daniel seria o pastor Tassos Licurgo, o rei do malabares, o rei da retórica, Tassos Licurgo. Alguém imensamente capacitado em citar inúmeras... Eu estou esperando até hoje ele citar inúmeras evidências com embasamento. Meu amigo, se você tiver um vídeo do Tassos citando inúmeras evidências com embasamento que eu possa checar, verificar, não sei, um artigo científico, alguma coisa tangível, palpável, quantificável, por favor, você manda para mim que eu serei o primeiro aqui a fazer um vídeo falando, olha aqui, evidência. Porque Tassos é um malabarista profissional. Ele tira argumentos do orifício e chama de evidência. Ele tem a coragem de só falar argumentos, só retórica, e do nada falar assim, eu estou lhe apresentando as evidências. Evidência. Do nada, ele só manda papo. Do nada ele fala, o que eu tô traduzindo, o que eu falo é evidência. Seria sem dúvidas um debate ímpar. Fica a minha sugestão, sugestão de ovo, vai pra lá. Deixa eu ver, mas é que o jovem foi muito bem mesmo. Apesar de que no final deu uma fraquejada por conta de sua doutrina religiosa em não reconhecer o milagre de Fátima, dizendo não ter sido registrado, sendo que foi publicado em jornais, exatamente. E testemunhado por milhares de pessoas, exatamente. O ateu conseguiu dar uma fraquejada nele, é porque, como é que é, né? Religião, cara, religião. Religião faz isso, né? Top demais, gostei. Um ateu contra 30 cristãos. Muito bom, parabéns. Legal, bacana. Galera aqui comentando. Eu adoro ler os comentários. Galera, o link desse corte vai estar na descrição deste vídeo. Beleza? Muito obrigado. E aí, aprenderam mais um pouquinho? Se divertiram? Eu também. Muito obrigado por terem assistido a mais esse vídeo aqui no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Que o verdadeiro Deus abençoe a todos. Se você não crê, se você não acredita em um Deus, olha, sinceramente, para mim está tudo certo. Eu desejo apenas do fundo do meu coração que a sorte e a fortuna lhe acompanhe. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string.
You don't understand.